Igreja Internacional. Palavra e vida. Glória a Deus. Provérbios capítulo 4, versículo 10, diz assim: ouça, meu filho, e aceita o que digo, e você terá vida longa. No versículo 11: eu o conduzi pelo caminho da sabedoria e o encaminhei por veredas retas. Versículo 12: assim, quando você por ela seguir, não encontrará obstáculos. Quando correr, não tropeçará. Versículo 13: apegue-se à instrução e não a abandone. Guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Que palavra tremenda, meu irmão. Glória a Deus, aleluia. Você pode glorificar o Senhor por essa palavra? Meu Deus, é muito forte. A palavra do Senhor, ela nos ensinando a de priori aceitar o que está escrito. Porque nós temos as nossas visões como seres humanos, as nossas experiências. O dia a dia nos ensina muito. O ir e o vir das coisas, o princípio e o fim. O Senhor, Ele respeita a tua experiência. O Senhor, Ele respeita a tua caminhada. Ainda que você seja um jovem aqui, e talvez as pessoas dizem para você que você não conheça muitas coisas. Às vezes tem jovens, que já viveram muito mais coisas do que muito mais adultos, Principalmente os que estão em situação de rua. Nós vemos aí jovens que aprendem a se virar desde cedo no meio da rua. Então o Senhor, Ele respeita a tua caminhada. Ele respeita o seu ir e o seu vir. Ele respeita tudo que você tem passado. E o teu passado também. Às vezes tem algumas pessoas que dizem: esqueça o teu passado. Eu tenho as minhas ressalvas em relação a isso, porque o nosso passado fez nós sermos quem nós somos hoje. Foi através do plantio lá atrás que nós viemos colher o que nós somos hoje. Então nós devemos aprender muito com o nosso passado. Não cometer os erros passados, aprender com eles e fazer de uma forma diferente. Mas quando o Senhor, Ele nos chama para falar conosco num culto como hoje, a primeira coisa, independente daquilo que você tem vivido, Jesus, Ele fala: aceita o que eu vou te dizer nessa noite. Glória a Deus. Isso é muito tremendo. Isso é muito importante. Você aceitar. E como nós, seres humanos, temos dificuldades em aceitar o que Deus fala para conosco. Às vezes nós até entendemos. Tem algumas pessoas que falam: eu não sei muito o que Deus tem para a minha vida. Não, você sabe o que Deus tem para você. O que às vezes está faltando é você aceitar a palavra de Deus para a tua vida. E praticá-la. E vivenciar essa palavra todos os dias. Então você vai comer o melhor dessa terra. Como o texto nos diz, vai ser lâmpada. Seus caminhos serão aplainados por essa palavra. Você vai ser cuidado por essa palavra. Há um grande zelo sobre aqueles que guardam a palavra do Senhor. Em Filipenses capítulo 2, versículo 16, é um texto que eu trago comigo sempre, que diz: guarda a palavra do Senhor teu Deus, para que no dia que Cristo se manifestar na tua vida, você não venha dizer: eu corri ou eu trabalhei em vão. Quantas pessoas em nosso meio não estão correndo e trabalhando em vão por não guardar a palavra de Deus? A palavra de Deus, ela é o teu norte. Ela é de suma importância em toda a sua vida. Antes de você existir, Deus liberou a palavra sobre essa terra e começou a criar todas as coisas. Então, quando Deus, Ele vai fazer você, Ele chama a parceria. Ele não quer fazer você sozinho. Ele chama o Pai chama o Filho e o Espírito Santo.
E quando Ele vai fazer você, Ele diz: façamos, no plural, vamos juntos fazer o homem, vamos criar um ser mais perfeito, vamos criar um ser com grandes capacidades, superiores aos dos anjos. Você sabia disso? Que você tem superior capacidade do que os anjos? E na qualificação espiritual você está acima. Estude um pouco sobre angelologia, você vai ver. Você está acima dos anjos. Então, o Senhor, Ele quer que você entenda o quanto que é de suma importância você aceitar a palavra de Deus, em todos os sentidos. Às vezes nós estamos com problemas emocionais, mas nós não queremos aceitar a palavra de Deus, que vai entrar com a providência em problemas emocionais. Às vezes nós temos problemas financeiros e nós não queremos ser o dizimista que a Bíblia fala, tanto no Velho quanto no Novo, e vice-versa, de um canto para outro, a cuidar das nossas finanças. Às vezes o Senhor, nós estamos com problemas familiares, e a palavra de Deus, ela vai nos dar o norte, o rema para a nossa família. Por isso que em João 8,32 a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e essa verdade ela vai libertar você. Uau! Ah, meu irmão, se eu fosse você, eu dava glória a Deus aí. Porque Deus, Ele não traz você para a igreja. Deus, Ele não traz você para o conselho de um pastor, de um bispo, por mais unção que esteja sobre a vida dele, de um apóstolo, não sei, mas Deus, Ele traz você sempre para a palavra dele. Ele sempre vai trazer você para as Escrituras Sagradas, para você aprender primeiro com as Escrituras Sagradas. Porque o Verbo se fez carne, o Verbo é a própria palavra, o Verbo é Jesus. Quando você entende isso, você aprende isso da parte de Deus, então, querido, você não vai ter mais um guru espiritual na terra. Um pastor apenas não vai te bastar. Eu creio, queridos, que está chegando o tempo, isso tudo que eu estou dizendo em nome de Jesus, que Deus vai começar a falar tete a tete com você. Você vai conseguir ouvir a voz de Deus nesses últimos dias, mas de uma forma sobrenatural, de uma forma audível. Você não vai precisar mais de intermediários para ouvir a voz de Deus, para estar com Deus, para ter comunhão com Deus, para vivenciar o melhor de Deus. Por isso que o Espírito Santo, Ele te trouxe aqui nessa noite. Aqui talvez hoje seja a nossa manjedoura, aonde o Senhor pega do simples, do humilde, para te revelar coisas grandes, coisas profundas, coisas a qual o Senhor, Ele tem guardado para te revelar. Para filho, para tudo. Tudo que você está fazendo, da sua forma, do seu jeito, esquece tudo. Agora eu quero ser o teu canal para a vida eterna, verdadeiramente. E isso só se dá através de uma coisa, querido: quando você aceita. Você precisa aceitar. Você não precisa gostar. Às vezes parece que meio só contextualizando. Às vezes parece que as pessoas não tem, né? Não aceitam a palavra de Deus, e elas começam a pôr culpa em Deus por diversas maneiras. Até num culto como esse, às vezes nós queremos que toque o louvor que nós queríamos. Às vezes nós queremos que fale aquilo que nós queríamos ouvir, porque nós estamos acostumados no Brasil a um culto feito para homens, um culto feito para pessoas, não um culto para Deus. Então o homem vem em primeiro lugar. A forma que o homem está, o tratar com o homem e Deus, ele vai ficando em segundo plano. Isso foi criando uma crença no Brasil, na igreja brasileira, de não aceitar a palavra de Deus. As pessoas não aceitam. Então você não precisa gostar da palavra de Deus. Você precisa entender e aceitar. Abra uma palavra do Senhor no livro de Atos, número 9, capítulo 9, versículo, capítulo bem conhecido. Em nome do Senhor Jesus, você que está sem Bíblia aí, pega uma carona do seu irmão, divide com ele aí, let's share, vamos dividir, vamos compartilhar. E é importante que você faça a conferência da palavra. Todos encontraram? Atos 9. Amém? Amém. Obrigado, Cristo. A partir do primeiro, diz assim: enquanto isso, Saulo
não parava de ameaçar de morte os seguidores do Senhor Jesus. Ele foi falar com um grande sacerdote e pediu cartas de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco. Com esse documento, Saulo poderia prender e levar para Jerusalém os seguidores do caminho do Senhor, que moravam ali, tanto o homem como as mulheres. Mas na estrada de Damasco, quando Saulo estava perto daquela cidade, de repente, uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele e caiu no chão, e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é, Senhor? Perguntou ele. A voz respondeu: Eu sou Jesus, aquele a qual você persegue. Mas levante-se, entre na cidade, e ali dirão a você o que deve fazer. Os homens que estavam viajando com Saulo ficaram parados, sem poder dizer nada. Eles ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo se levantou do chão, abriu os olhos, mas não podia ver nada. Então eles o pegaram pela mão e o levaram para Damasco. E ficou ali 3 dias, sem poder ver. Durante esses dias, não comeu nem bebeu nada. Amém? Até que quando a palavra do Senhor ela fala para nós examinarmos as Escrituras, a gente encontra muitas maravilhas na palavra do Senhor. Tem muitos pregadores que falam que Saulo ele caiu do cavalo. Aí eu procurei para ver se tinha cavalo na história, e não tinha cavalo na história. Ele apenas caiu, logo não tinha cavalo. É apenas uma curiosidade do que a gente aprende na palavra de Deus. E esses pequenos detalhes são o que realmente faz diferença na nossa vida. Às vezes a gente está esperando Deus falar conosco com um raio, um trovão, um arrepio. E Deus está falando na simplicidade. E nós não estamos dando ouvido à simplicidade. Então, em nome do Senhor Jesus, vamos ficar atentos às coisas simples. Talvez Deus ele já tenha falado com você essa noite, desde a oração inicial, mas foi no detalhe e você não prestou atenção. O culto ainda não acabou. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo na vida de vocês que num detalhe você vai sair daqui cheio hoje. Em nome do Senhor Jesus, dando glória e aleluia. Tem até um corinho que é mais ou menos assim: aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Deus ele não deixa de ser Deus por causa do seu louvor. Ele é Deus, pronto e acabou. Mas quando nós damos glória, quando nós honramos a Deus, como exteriorizando o que nós sentimos, quem se fortalece somos nós. E nós sairemos fortalecidos aqui essa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? E vamos à mensagem em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Saulo, um homem muito citado, um estudioso, um mestre na lei, uma pessoa ímpar, deixou aí como herança para a palavra do Senhor, né? Ou usando a palavra do Senhor, pelo menos 13 cartas que são chamadas de cartas paulinas. Foi o primeiro, talvez, missionário do mundo, que foi desde Damasco até Antioquia, até a Itália, levando e pregando a palavra de Deus na essência. E em nome do Senhor Jesus, ele só teve esse estalo de saber, num detalhe, a palavra de Deus quando ele caiu, através de uma queda. Não foi a queda do cavalo, mas talvez, se nós fôssemos conjecturar essa noite, talvez seria uma noite para nós começarmos refletindo
o que nos levanta, o que nos eleva, o que nos exalta, que Deus não tem nada a ver com isso, e ter um momento de cair do cavalo, para que nós venhamos estar no lugar que nós devemos estar e Deus no lugar dele, e não ao contrário, Deus no nosso lugar e nós no lugar dele, porque Ele tem a saída para tudo. Ele sim deve ficar em lugares elevados. Ele sim deve ser soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre todos nós. Amém? E Paulo ali, até o momento Saulo, ele caiu do cavalo, vamos dizer assim. Ele teve esse encontro com Cristo e ele caiu. E tendo caído, como acordou para a realidade. Talvez nós estamos 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 30, 40 na presença de Deus e ainda não tivemos um encontro genuíno com Ele. Não porque Deus não é suficiente para isso, não porque Deus ele não quer que nós venhamos nos relacionar com Ele na essência, mas porque talvez aquilo que nos eleva, um orgulho, uma soberba, a resolver as coisas com a própria força. A palavra do Senhor fala que maldito é o homem que confia nele. Quando a palavra do Senhor fala isso, não quer dizer que eu não posso confiar em você. Não, eu devo dar um voto de confiança em você, principalmente quando você cai, quando você está fraco. Porque imagine, só se eu errar, vocês vão me apedrejar, eu não mereço uma segunda chance, eu não mereço ser perdoado, você não merece ser entendido. Não, quando a palavra do Senhor fala que maldito é o homem que confia nele mesmo, é quando confia na força do braço dele, não dá espaço para o Espírito Santo agir e envolver nos detalhes da tua palavra e tenta resolver, e antes só vem a se frustrar, só vem em decepção e em quedas que não levam a nada. Mas o Espírito Santo quer nos levar nessa noite à queda, mas a queda que vai levar, vai mudar a nossa vida, vai talvez até mudar o nosso nome espiritualmente, assim como esse homem aconteceu com ele. Antes Saulo, antes da queda, antes do encontro, antes do detalhe, e depois Paulo, um missionário, uma pessoa usada pelo Espírito Santo. E não há diferença entre ele, entre eu, entre você. Há diferença de atitude, porque Deus não faz acepção de pessoas, Ele faz acepção de atitude, Ele faz acepção de ação. Então, não se menospreze, não ache que você é o único, talvez, no seu ministério que não tem a oportunidade. Não se menospreze a ponto de achar que você é o único, talvez na sua empresa que não tem uma oportunidade, talvez na sua própria casa, dentro da tua família, porque a oportunidade ela está aí, e muitas das vezes nós devemos ocasionar a oportunidade. E com Deus é assim, primeiramente nós devemos agir para que a oportunidade venha, porque se nós ficarmos apenas parados, apenas esperando, nada vai acontecer. Por quê? Porque o agir, o preparar, o natural, nós devemos fazer, porque o sobrenatural, aquilo que cabe a Deus já está feito. E é isso que nós temos que ter a ciência, de querer a cada dia estar com a nossa ótica espiritual em dia. E a cada dia, carnalmente, tem uma catarata em nossos olhos. Ser míope, ser, cego, não ter visão alguma, não enxergar, não entender nada. Quem já pegou um texto em grego, em hebraico, para dar uma folheada? Você não tem noção, você fala, que? Deixa isso aí, esquece isso aí. Não te dá prazer, assim como qualquer idioma. Então, de uma forma de um trocadilho, que nós venhamos fazer isso com as coisas da carne, com as vontades, com os desejos, e venhamos a cada dia ter sede e ter fome pelo querer de Deus, que nós venhamos estar no centro da vontade de Deus, ter a palavra do Senhor como a nossa bússola, o nosso norte, o caminho a seguir. A palavra do Senhor ela fala no livro de Provérbios 14, versículo 12, que há caminhos que aos olhos dos homens parecem ser caminhos de bem, mas no fim são caminhos de morte. E o que mais me deixa triste é que no nosso meio, dentro da igreja, tem muitas pessoas assim. Porque a tática de Satanás não é ver a igreja vazia, pelo contrário, é ver a igreja bombando, mas com as pessoas totalmente perdidas na fé, em caminhos que aos olhos dela parecem ser caminhos de bem, mas no fim, caminhos de morte. Então que essa noite nós venhamos nos conscientizar de qual caminho que nós estamos tomando. Será que nós estamos indo para Damasco? Com qual intenção? Muitas das vezes matando o nosso irmão da esquerda, da direita.
ou ajudando ele. Fala, não, amigo, meu amado, meu Senhor, vamos junto nessa caminhada. Você errou, não tem problema, vamos junto, estou contigo, conte comigo. Ou quando nós erramos é mais fácil colocar na parede, que nem, por exemplo, aquele caso daquele cantor muito famoso que falou um monte de coisa e que era o melhor, que ganhava mais, que era o mais rico, e todo mundo acusou, falou. Ele errou, é verdade, mas acusador só tem uma Bíblia, só tem um. Libera o perdão essa noite. Caia, sai desse comodismo, do achismo. Paulo, quando ele caiu, ele ficou desnorteado. Hoje tem muita gente em pé, ou que acham que está em pé, e acham que não estão desnorteados, é o contrário. Mas aí, Cristo, ele é tão amoroso, tão sensacional, que Ele sempre vai mandar alguém para me ajudar e para te ajudar. E Ele vai falar assim para nós: levanta-te. Levanta-te. E o levanta-te do Senhor, ele é diferente. Não é talvez um levanta de um amigo que você caiu e te ajudou a levantar. Porque Saulo, quando ele levantou com uma visão diferente. Ele levantou tendo uma experiência, tendo um relacionamento com Cristo. Ele mudou toda a ideologia dele. Ele mudou, ele caiu por terra toda a xologia dele, todo o achismo, todo eu sei, eu passei por isso, eu conheço. Todo o grau de inteligência, todo o QI mudou. E ele começou a se render nas ondas do Espírito Santo, se elevar. E ele deixou. Então receba essa noite o levanta-te do Senhor Jesus. Receba essa noite o levanta-te. E seja conduzido pelas águas do Espírito Santo, pela alma que sara, que cura, que vem das fontes cristalinas que desce do altar de Deus essa noite. E que essa presença do Espírito Santo, esse levante, ele venha te sarar, ele venha me sarar, ele venha dar uma injeção de bom ânimo, ele venha fazer cair por terra, em nome do Senhor Jesus, toda cegueira espiritual, toda miopia, e venha abrir os nossos olhos em nome do Senhor Jesus, e nós venhamos ter uma nova vertente em nossa vida, um novo cenário, e nos entregar à verdade, e não resistir a ela, em nome do Senhor Jesus. Levanta-te. Deus, ele quer te erguer, ele quer te colocar no caminho. Talvez você está até no caminho, mas está tentando fazer as coisas certas do jeito errado. Saulo, ele estava tentando fazer a coisa certa do jeito errado, preso às convicções dele, aos achismos. E é necessário que nós venhamos nos desprender disso, desse achismo. O crente Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, e ninguém me muda. Não, meu irmão, porque pau que nasce torto, o carpinteiro de Nazaré, ele conserta. Não tem esse negócio que morre torto, não, é lá fora, longe de Jesus, meu irmão. Aqui não, ou aonde tiver Jesus, não, ele conserta. Pastor, mas eu sou meio assim, eu sou meio assado, eu sou meio esquisito, não mexe comigo não. Meu irmão, mas o amor de Deus, ele nos constrange, ele quebra. E se for necessário a queda que você precisa ser ocasionado por uma quebrada na sua vida, ele vai fazer isso, que é por amor, porque o pai corrige o filho que ama. Eu sou louco para ser corrigido diariamente por ele, porque eu sei que ele me ama, ainda que eu não entenda, ainda que eu não aceite, ele me ama. Jeremias 29 fala isso. Olha, nem sei os pensamentos que eu tenho para você, não são pensamentos ruins, são pensamentos bons. E Mateus também fala: vocês sendo maus, nós somos o quê? Maus. Sabeis dar coisas boas para os seus filhos. Imagine eu que sou. É bom. Deus é bom. Deus é amor. Deus é a verdade. Deus é a saída. Deus é o caminho. E Jesus Cristo está chegando, irmão. Ele está chegando. Ele está chegando. Daqui a pouco ele aparece por aí. Por quê? Olha aí, Mateus 24, princípio das dores. Tem reino contra reino aí ou não?
Guerras, rumores de guerras, filho contra pai, pai contra filho. Principalmente o versículo 12, que o amor de muitos se esfriaram. Hoje a nossa vida ela vale uma buzina, meu amado. Se você estiver dirigindo um carro, você deu uma buzinada, o cara não gostou, o cara volta e te mata. E para ele vai para o trabalho dele e dá uma de trabalhador, de honesto, porque infelizmente para a humanidade isso virou um cotidiano. Porque muitas das vezes nós somos crescidos, nós trazemos valores familiares, valores da vida que não condiz com a palavra de Deus. Que valores são esses? Não leve desaforo para casa. Se apanhar na rua e vir chorando, apanha de novo dentro de casa. Bom é que leva vantagem em tudo, não é assim? Ou só eu fui criado assim? Aí são os caminhos que aos olhos do homem parecem ser caminho de bem, mas no final são caminho de morte. Deus, a Trindade nos fez na tua essência, santo, não tinha pecado. Na viração do dia, Deus ele vinha bater um papo conosco. Está lá, Gênesis 1:27, fala disso. Deus ele nos criou segundo sua imagem e semelhança. Só que aí no 3 também tem uma queda que não é muito boa, que é a desobediência. E aí nós perdemos esse relacionamento com Deus. Talvez o laço seja aquela mulher que está dando bola, ou aquele bonitão que está dando bola para você. Talvez seja aquele seu adversário, desde pequeno, e você só esperou a oportunidade para dar o troco, e você fica ali maquinando a maldade. Ou aquela amiguinha chata que só fazia fofoca, te colocava para dentro, excluía. Quem já foi excluído aí? O último a ser escolhido nas brincadeiras, que era ruim, nunca tinha uma panelinha, um fogãozinho, então não brincava. Eu tenho uma notícia para você, meu amado. Deus ele escolhe excluído, viu? Ele está lá em 1 Coríntios 1, do 27 ao 30. Deus ele pega as coisas loucas do mundo, as desprezadas. Aqui não é. Tem coisa louca de Jesus aqui essa noite? Então ele vai te pegar, meu irmão. Pode ter certeza, é você que ele vai escolher. Sabe por quê? Porque quando o Gideão falou assim: olha que eu sou um homem canhoto, meu pai. Olha que eu sou um menor da minha casa. A minha família é a menor da cidade. A minha cidade é a menor do país. Meu pai é o menor, é isso. E não vai ter jeito, ele não. Varão valoroso. Porque Gideão, ele estava fazendo a coisa certa do jeito certo. Em tempo de dificuldade, ele estava agindo. Em tempo de dificuldade, ele estava aguardando. Ele estava ali na dispensação, não estava de bobeira. E ali ele teve um encontro que mudou a vida dele. E os números eram altos. De 22 ficou 300. Talvez esse 22 é o seu diploma, é a sua capacidade. Você não, eu sou extrovertido, eu desenrolo rapidinho, faço amizade ali, tal. Essas amizades talvez, amado, talvez não vai servir de nada. Talvez essa amizade vai ser que vai apontar, colocar o dedo no seu cara, você não é cristão. Poxa, não é crente? Aprende aí. Olha aí. Como é que é? Olha só. Olha lá, crente, vai meu crente lá. Então toma cuidado, meu. Toma cuidado. Tente sempre agradar e ser amigo de Deus, porque o contrário não serve. Ainda que você esteja no buraco, mamãe. Ainda que as pessoas elas mandam tacar terra para te enterrar, para acabar com os teus sonhos, não aceite ser enterrado. Aleluia. Não aceite ser enterrado. Em nome do Senhor Jesus, não deixe que as situações enterrem o teu sonho. Não deixe que as situações te enterrem. Não deixe que as pessoas elas decidam se você deve ou não viver. Quem é o dono da sua vida é Jesus Cristo. E ninguém mais. Não aceite isso. Em nome do Senhor, você pode aplaudir o Senhor. Pelo contrário, deixe ser conduzido pelo Espírito Santo. Ele quer te pegar pelas mãos. Ele quer te levantar. Ele quer te conduzir a pessoas que realmente vai te ajudar. Assim como Saulo, depois Paulo, ele foi ali conduzido até uma rua chamada Rua Direita e ficou ali. E Deus ele mandou Ananias ao encontro dele para dar as diretrizes
Eu entendo, meu amado, com isso que Deus ele sempre vai colocar no nosso caminho homens de Deus do nosso lado para nos dar diretrizes. Glória a Deus. E nós devemos orar por esses homens de Deus. Sabia disso? Para que eles tenham a ousadia, a coragem de Ananias. Porque Ananias ele foi ousado. Ele foi, vamos dizer assim, uma expressão que faca na caveira. Ele falou, mas isso aí é aquele lá que matava, que faz o que acontece, que vai lá nos principais das sinagogas e pega a carta para nos matar. E Jesus falou assim, ó, é ele mesmo. E falou mais o quê? Instrumento precioso para mim é este. Deus ele quer nos tirar do buraco, da queda, e nos tomar como instrumento precioso para Ele. Sinta essa noite como um instrumento precioso, ímpar, sem igual, nas mãos do Senhor. Nas mãos do Senhor. Aleluia. Devemos orar por esses homens ser usados. Ore pelo seu pastor. Ore pelos obreiros da sua igreja. Ore pelos diáconos. Por todos aqueles que são líderes ou que estão na posição de líderes. Principalmente pelos pastores. Por que principalmente pelos pastores? Porque você é? Não, porque nós prestaremos conta de vocês. Então, que nós não venhamos chegar lá e falar, mas aquele lá também, Senhor. Passa o filme aí, ó, tá vendo? Fala aí, olha lá. Você tem até Provérbios 14, versículo 12 para ele. Lê aqui, meu filho, olha lá. Ó, abre aí, Provérbios 14, versículo 12. Em nome do Senhor Jesus, e vamos ler juntos. Enquanto o pessoal procura, para você que vai assistir essa pregação em casa, eu queria dizer que Deus ele quer te levantar. Ele quer te dar uma nova perspectiva de vida. Ele quer tirar você do buraco. Ele não quer que seus sonhos sejam enterrados. Ele quer te ajudar. Ele quer que você ande em novidade de vida. Ele quer te usar. Ele quer tirar você dessa situação de vergonha, dessa situação de inferno, e te restaurar. Ele pega as coisas loucas do povo para confundir as sábias. Nós estamos aqui em São Paulo, na Vila São José, na rua Mesopotâmia, número 41, Igreja Internacional Palavra e Vida. O nosso site é www.internacionalpalavraevida.com.br. Você que mora próximo aqui da gente, se quiser uma oração em casa, uma visita, entre em contato pelo site, pelo Facebook, que nós teremos a honra e o prazer de estar com vocês aí, em nome do Senhor Jesus. Amém? Lê aí, no 3, 14 e 12. Provérbio 14 e 12. Se não tiver com a memória ruim. Provérbio 14 e 12. 2, 3. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são da morte. Olha aí, que nós venhamos identificar esses caminhos que nos levam à morte e andar pelo caminho que leva à vida. Está lá em João 14,6, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E esse caminho é quem? Jesus. Amém? Até aqui, meus amados. O que passasse daqui seria de mim, mas eu não tenho nada para você. Olá, paz do Senhor Jesus. Que palavra abençoada. Veja como Deus, Ele agiu, falou com você nessa mensagem. Olha, eu quero dizer que aqui na Internacional a Palavra de Vida é desta maneira. O Senhor tem feito grandes coisas. Lembrando, sem alinhamento não há avivamento. Você que foi abençoado, tocado por essa mensagem, e você que pode nos ajudar, você gostaria de contribuir com a tua obra? Então aqui embaixo no vídeo vai estar passando todos os dados da igreja. Bem aqui agora. Isso, são esses os dados da conta da igreja. Você que quer nos abençoar para manter esse ministério, para ajudar-nos a levar o evangelho às nações. É muito simples. Faça a tua doação e que o Senhor Jesus ele te abençoe. Amém? Um grande abraço no teu coração e que o Espírito Santo de Deus esteja contigo. Lembre-se, o nosso site www.internacional